Beleza. Tá bom. Então vocês estão prontos aí. A gente vai sem o Eric hoje. Gravação um dia diferente para lançar em sabadão. E é nóis. Simbora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um fantástico episódio deste Zonecast. Com a barba por fazer, com o cabelo meio molhado, mas cá estamos numa gravação de sexta-feira, onde falhamos a quinta com todos, porque dia de viagem e tudo mais, teria que gravar episódio após a saída do Madison Square Garden na quarta-feira. Falaremos disso em breve. Mas é isso. Peço desculpa a todos que ficaram esperando o episódio na quinta e não tiveram. E também já peço desculpa a quem esperava o post do episódio da semana passada no WordPress. Na correria também não foi feito, assim como também não foi feito o short, né? Só aquela tirinha, só aquele pedacinho, só o chamariz no Instagram. Mas vamos recuperar muito tempo agora com as coisas voltando ao normal, voltando à grade normal do Tailgate. Enfim, junto comigo para falarmos nesse episódio 113, fico aqui para vocês, então. Boa noite, Fernandão, você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Tô bem, um pouco mais animado, embora apreensivo com o Vasco, não com o que vai acontecer no domingo. Acho que domingo eu tô um pouquinho mais tranquilo, mas apreensivo com o Vasco, mas feliz de ter você de volta, feliz de estar de novo gravando mais um episódio do Zonecast, feliz de saber que hoje a gente vai começar a ver mais uma World Series, e eu sei que aqui a gente vai conversar um pouco de outras World Series, então vai ser bem bom. Muito bom te ter de volta, muito bom ver o Luquiba, e vamos em frente. É isso aí. E aí, Luquiba, você tá bem? Cara, eu tô ótimo. Hoje eu fui buscar meu passaporte, tá tudo em ordem, visto, tudo redondo. Ano que vem tem a segunda edição aí da Tailgate Trip. E eu não tô tão feliz quanto o Fernandão, tão seguro quanto o Fernandão em relação ao domingo. Eu não digo a nível nacional, eu digo a nível estadual, especialmente depois do debate que teve ontem. Mas não vamos falar de política, não, porque o papo hoje tá bom para falar de esporte. É isso aí. E outra, mas só avisando aí também que você tem mais 2 dias aí para tratar de política, tá, gente? Depois acabou. Desfaça as Exatamente. amizades e tudo Aí, mais. aí depois a Depois é treta vai passas. ser. Não, primeiro vai ser Copa do Mundo, depois em Boa. passas. Boa. Ai, meu Deus, beleza. Antes da gente começar, como eu já fiz na semana passada também, que contamos historinha, eu vou colocar um bonezinho para fazer a gravação e eu vou contar uma breve historinha que apareceu nessa viagem aqui, ó. Esse bonezinho, eu vou baixar um pouco aqui só para a câmera pegar bem. Vocês estão vendo? É uma batatinha musculosa com um garfinho e uma manteiguinha derretendo sobre ela. Cara, Vamos à história. eu jurava que era uma bola de beisebol com taco. Maravilhoso. A batatinha tá redondinha como uma bola, né? Mas é uma batata. Peraí, voltou a câmera. Desfocou e focou. Acho que tá muito quente aqui a manteiguinha. Mas enfim, semana passada eu comentei que eu passei no ballpark do Syracuse Mets, que é o time associado, é o time de minor league associado ao New York Mets. E aí eu acabei comentando lá que encontrei uma das moças que trabalhava na loja, ela falou que às vezes recebem jogadores de Major League, não só do Mets, mas como de outros times que jogam contra o Mets. Isso é muito bacana para quem é ali da cidade, né, para curtir um beisebol com algumas estrelas. Enfim, na lojinha eu peguei esse boné. Quando eu cheguei lá, o logo do Syracuse Mets é, de certa forma, parecido com o do Mets. Mas uma das coisas me chamou a atenção, que foi este bonezinho. Aí eu falei, mas que porra é essa? É o mascote dos Mets? Do Syracuse Mets? Não, não é o mascote do Syracuse Mets. O mascote do Syracuse Mets é um cachorrinho. Muito do fofo, que Dona Onça, inclusive, ficou apaixonada pelo cachorrinho. Mas aí eu falei, bom, vou levar esse boné que deve ter um significado. Eu estava com pressa, a gente ia pegar a estrada. E eu não fui atrás, não perguntei para ninguém.
Chegando no hotel, no dia seguinte, depois da gravação e tudo mais, batendo um papo, pesquisando, eu descobri que isso tem um significado para eles. Syracuse, como eu também contei no episódio passado, tem uma certa influência irlandesa. Então, esse mascotinho é para homenagear os trabalhadores irlandeses da região de Syracuse. Por quê? Porque eles iam trabalhar nas fábricas de sal. Porque Syracuse é um ponto de sal, que espalhava sal para os Estados Unidos inteiro. Eles iam trabalhar nas fábricas, eles aproveitavam aquelas caldeiras que existiam nas fábricas para cozinhar as suas batatas, que eles levavam como comidinha, como marmitinha. Então eles usavam ali aquelas caldeiras, cozinhavam essas batatas e depois, só para não comer a batata pura, jogavam as manteiguinhas que tinham nas geladeiras, ou onde que tivesse lá da fábrica. E aí... E o sal era por conta do patrão, né, patrãozinho? Exatamente. E aí... Maravilhoso. E aí, nessa, eles resolveram fazer e fizeram um mascote. Então, todo mês, todo dia, algum dia de jogo, tem essa comemoração, né, nas Stuffed, como que é? Stuffed Potatoes, não sei o quê. Então é isso. E aí, só uma historinha mais dessa viagem, que foi muito legal descobrir isso também. Ô, patrãozinho, é interessante você falar essa história toda, porque imagina só, Syracuse é o nome de uma cidade italiana, Siracusa. A batata é de origem peruana, latino-americana. Os irlandeses que vieram do outro lado e faziam sal, que era uma fonte de pagamento no Império Romano. Por isso que a gente chama salário, porque o sal era o pagamento dos trabalhadores antigos. Por isso que é salário. Então, só nesse bonezinho aí tem uma mistura de histórias que é sensacional. Muito bom. E a manteiga? Tá vendo? E a manteiga, Fernando? Olha, a manteiga é coisa de gente doida. Manteiga é coisa de francês, possivelmente. Ou pelo menos o uso mais elaborado da manteiga é coisa de francês que os irlandeses devem ter trazido. Ali, depois que passaram do bloqueio continental do Napoleão, conseguiram atravessar para o outro lado do oceano, carregando as manteiguinhas francesas para poder colocar nas batatas ali em Siracusa. Tailgate é muita cultura, gente. Muita cultura. A culinária francesa realmente tem bastante manteiga mesmo. Quase tudo lá dá uma manteiguinha ali. Mas é isso. Pequena historinha. E agora, hoje na história. Como o Fernandão lembrou, hoje na história trará também algumas historinhas de World Series. Então eu vou falar o que... Aliás, antes de mais nada, continuamos em outubro. Pegaremos um pouco de novembro também. Novembro sendo escrito pelo Fernandão. Mas também vai rolar um retroativo aqui, como a gente não gravou na quarta-feira de costume. Então a gente vai falar de quinta e sexta também. Fernandão? Quando você falou antes de mais nada, patrãozinho, eu pensei que você ia fazer aquele antes de mais nada. Então, certo. Porque a gente falou muito. E eu me perdi novamente. Estou empolgado. Porque eu estou de volta. Então, antes de mais nada... Olha que loucura que ficou isso aqui. Antes do Hoje na História, que já começou Hoje na História, não vai soltar a vinda de novo, mas já é Hoje na História. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter. Temos também o nosso site, tailgatezone.com.br, com belíssimos textos do Fernandão, do Luquiba, meu, do Rafão, do Dodô, por que não? Belíssimas histórias, uma belíssima série sobre... Negroleaks, que falaremos mais em breve também em algum episódio futuro. E é isso. Aproveitem, consumam. E também, para você que está nos acompanhando no YouTube, ou você que não está nos acompanhando no YouTube, não esqueça de nos seguir no YouTube. Então, por favor, inscreva-se no YouTube, ative o sininho, dá um joinha e deixa um comentário, porque engajamento para a gente ajuda muito. Assim como nas redes sociais também, sempre se engaje, porque o algoritmo nos ajuda. Isso é importante. Nosso conteúdo é bom, sim. Por favor, acreditem na gente. Beleza. Agora sim. Dito tudo isso, começaremos a partir do dia 27/10/2021. Nascimento de meu pai. Não 21 que nasceu, obviamente. É de 60. Mas aqui. 27/10/2021. Nós temos uma história bizarra, muito engraçada. O Cleveland, que era Indians, virou Guardians.
Só que o Cleveland, que virou Guardians, foi processado por um outro Cleveland Guardians, que era um time de roller derby, com sede em Cleveland desde 2013. Só que a MLB é muito maior que uma liga de roller derby. Então, consequentemente, o processo não deu em nada, o Guardians continuou com o seu. Eu imagino que deve ter rolado algum acordo, Clem. Eventualmente. É que essas coisas não vão sair a público tão fácil. Sim. Porque assim, eles tinham os nomes, eles tinham o domínio, eles tinham, né, a trademark, eles tinham o registro. Então, dá em nada, eu acho que não deu em nada. Acho que provavelmente fecharam algum acordo, rolou uma graninha ali para eles cederem toda essa parte. Ou às vezes no trademark, se for aqui que nem no Brasil, você conseguiria porcentagem. cadastrar. Isso. Pode ser também. Exatamente. Beleza. Fernandão, dia 27/10, também tivemos algumas World Series, né? Sim, tivemos 2 World Series, né, decididas no dia 27. A World Series do Boston Red Sox, né, que acabou com a seca, né, de 86 anos, aquela de 2004. Teve também a World Series de 2020 do Los Angeles Dodgers, vencendo o Tampa Bay Rays. E teve também, patrãozinho, um jogo de World Series que não era o jogo do título, mas talvez tenha sido um dos jogos mais importantes de World Series, que foi justamente aquele St. Louis Cardinals e Texas Rangers, que o David Freese consegue empatar o jogo com uma tripla, e depois ele vence o jogo em entradas extras com home run de walk-off, empata a série em 3-3, aquele era o 6º jogo, e no dia seguinte o St. Louis Cardinals vence o jogo 7 e assim também vence a World Series. Seria hoje, né, 28, o St. Louis estava também sendo campeão contra o Texas Rangers, mas esse jogo que fica marcado nessa série é justamente o jogo 6, o jogo que talvez muita gente disse que é a maior atuação de um jogador no World Series, a atuação do David Freese. Boa, Fernandão. Dia 28/10/2012, então, temos uma World Series. Temos uma World Series e é do meu gigantão. É o meu gigantão ganhando o jogo 4 contra o Detroit Tigers por 4-3. Boa, grande barbudo. É o barbudo. Homem poderoso. Mostra ele aí, Luquiba, por favor. Fear the beer. Que homem maravilhoso. Enfim, ganhamos esse jogo. O jogo 4, então foi... jogo 4, tá certo? É isso mesmo. Por 4-3. No Comerica Park. E o MVP foi o Pablo Sandoval, o nosso glorioso Pandinha, que eu ainda tenho um certo ódio dele por ele ter ido para Boston e ter nos abandonado. Mas depois ele voltou, mostrou todo o amor para São Francisco. Então, ele Pandinha com Boston. Não tem que ter raiva dele, não. Mas é isso, Pandinha, homem maravilhoso. Fernandão, temos mais em 28/10, não temos? Temos uma outra 28/10, se os Giants foram campeões no 28/10 de 2012, e os Dodgers foram campeões no 28/10 de 1981. World Series disputada contra o New York Yankees. Os Yankees fizeram 2-0 naquela World Series, venceram os 2 primeiros jogos, mas depois os Dodgers varreram o restante da série, vencendo 4 jogos em sequência. O jogo final, inclusive, um jogo dentro do New York Yankees, dentro do Yankee Stadium, e os Dodgers se sagrando campeões, campeonato que não via desde 1965. Essa havia sido o último título dos Dodgers. E patrãozinho, essa World Series aí dos Giants me lembrou também daquela imagem icônica de o Biratã Leal, Paulo Antunes e Ari Aguiar dançando I Left My Heart em São Francisco, com o Bira vestido de panda, alusão a Pablo Sandoval. Então, essa é uma história que... Esse é um hoje na história que traz outras histórias também conjunto. Boa. Então tá. Então, passando para o dia 29, e esse é interessante porque o podcast sairá no dia 29, você estará ouvindo isso, e já terá acontecido o primeiro jogo da World Series esse ano, que começa logo menos. Que horas, Fernandão? 9? Daqui a pouquinho, 9h03 sai o primeiro arremesso. Eu adoro esses horários da MLB. 8h37, 9h03, é maravilhoso. Uma coisa exemplar, assim, exemplar. É digno de Manfredo, não tem nem o que falar.
Mas enfim, começa o primeiro jogo e no dia 29/10/2008 temos o Phillies ganhando a World Series. Pode ser que isso venha acontecer novamente nesse ano. Então, olha que interessante, seria um final de temporada bizarro para o que foi essa temporada, né? Então temos um Philly Astros aí, vamos ver o que rolará. Nessa World Series, só antes de você falar, Luquiba, o Cole Hamels, que era arremessador do Phillies, foi o MVP. Não, você vai falar que é preocupante se o Phillies ganhar, nada contra, não gosto do Zolodum, nada, mas fizeram aquelas estatísticas maravilhosas que a gente ama, né, Clay? E aí mostrou que as últimas 4 grandes crises financeiras foi combinado em ano que o time da Filadélfia ganhou o beisebol. Então, se ganhar, temos que ficar bem atento aí que o que vai acontecer. Realmente, né? Porque 2008 foi a quebra da bolsa lá, né? Eu quero a crise financeira, viu? Não vou torcer para os lixeiros, não. Deixa o pau torar, como diz o outro, mas Houston campeão, não. Deixa dar problema lá de novo com hipoteca e a porra toda, né? Deixa a bolha imobiliária estourar, né? Ai, que delícia, Fernando, que delícia. Bom, seguindo então, dia 30/10/2019, temos o Washington Nationals levando a sua primeira World Series para cima do Houston Astros, que foi uma belíssima World Series, acho que foi uma das mais legais aí de ter assistido. Foi a mais bizarra que eu já assisti. O time da casa não ganhou nenhum jogo. Nenhuma partida. E eu lembro que a gente comentou, a gente fez, acho que um podcast né, World Series, e eu lembro que eu até falei para você, a chave é o time da casa ganhar o jogo, né? E literalmente ninguém conseguiu ganhar o jogo. Essa não foi a chave, né, Luquiba? Exatamente. Foi impressionante essa. E o que é mais legal é que o MVP foi o Strasburg, e merecidíssimo. Jogou para um cacete naqueles playoffs, foi impressionante. Falou-se muito de renovação e tudo mais, mas depois o bicho foi lesionar. Não, a história dele é de superação, né? Porque eu lembro que logo quando ele estreou, o primeiro ou segundo ano, o Nationals teve chance de avançar nos playoffs, mas ele estava com limite de inning, se não me engano, e não utilizaram ele. Preferiram, assim, vamos poupar ele para ter uma carreira do que não estão preocupados em ganhar título, estão preocupados com a carreira do cara. Achei uma atitude muito bacana por parte da franquia, não é comum franquia ter essa preocupação, normalmente é o oposto. E aí o cara acabou sendo recompensado, né, com o título e com o MVP. E provavelmente encerrou a carreira dele, porque a gente sabe que o problema dele sempre teve, né, a saúde dele nunca foi tão boa assim para o nível profissional e dificilmente vai conseguir voltar. E assim, é a World Series de 2019, né? E a gente vê o desmanche que teve no Nationals, né? Bizarro também. Vai lá, Fernando. Não, e só para dizer, né, que além do Strasburg, nesse time ainda tinha um Patrick Corbin que ainda jogava beisebol, né, ainda tinha também o Mike Scherzer que arremessava. Mas muita gente, patrãozinho, está querendo comparar a World Series desse ano com essa World Series na narrativa de Cinderela, né? Transformando os Phillies numa Cinderela. Eu não concordo, patrãozinho. O Washington Nationals, sim, era uma gigantesca Cinderela. É um time completamente sem perspectiva nenhuma, que veio do wild card. Isso. E assim, batendo Dodgers, batendo vários times, pegando o Houston e vencendo todos os jogos lá no Minute Maid Park. Mas os Phillies, tudo bem, essa coisa dos Phillies estar há muito tempo sem aparecer em pós-temporada, e esse ano voltar para pós-temporada e já voltar aparecendo na World Series, ótimo, muito legal, muito bom. Mas um time que tem um jogador que ganha para mais de 300 milhões, que tem Nick Castellanos, que tem Jim Segura, que tem Rhys Hoskins, Aaron Nola, Zach Wheeler, não é uma Cinderela, né? Tá longe de ser Cinderela. E com todo respeito, cada um não querendo pisar no calo de ninguém, mas o Phillies não ganhou do Dodgers. Então, assim, para mim, você não chega na World Series sem bater o melhor time da conferência. Então, assim, o Dodgers tropeçou, o Phillies deu sorte com o chaveamento, pegou o Braves, que não era lá aquelas coisas, né? Então, assim, nada contra, mas
você fica com aquela sensação, pô, o time não ganhou dos melhores, né? Diferente de Washington, que ganhou dos melhores. Então, eu tô com o Fernandão. Tá bom, justo. Vocês me convenceram. Beleza. Passando então, saindo de World Series, dia 31/10/1988. Essa aqui foi só para encerrar o meu mês e eu encerrar me agradando. Foi o primeiro Monday Night Football que o Colts participou. E não foi um simples Monday Night Football. Foi a cidade de Indianápolis provando que ela era um centro para futebol americano, que ela levaria gente para dentro de um estádio e que teria vida no futebol americano em Indianápolis e não só no basquete. E nós temos ali o Coltão ganhando de 55... Não, desculpa, isso mesmo, de 55-23 do Denver Broncos. E Eric Dickerson foi o nome do jogo, 4 touchdowns, 159 jardas, não sei quantas carregadas, e passou a trolha no Broncos, e eu acho maravilhoso, porque também do outro lado tinha o Elway, desgraçado, que renegou a franquia, então eu acho lindo, maravilhoso, foi um baita de um jogo, uma estreia em Monday Night para um nível nacional. Ele renegou, eu não lembro exatamente da história, ele não renegou especialmente a franquia, ele renegou acho que a cidade, se não me engano, na época de Baltimore, não era? Os dois. Os dois? Porque ele falou, eu quero para algum lugar que eu vá vencer. Mas, bicho, podia vencer lá também. Podia. Mas ninguém confia nos Ursay, não tem jeito. Aqueles donos maluco, louco demais. Aliás, Ursay que a gente tem que falar qualquer dia de podcast aí, porque ele tá falando que tá rolando coisa aí contra o Dan Snyder. A gente vai ter que falar disso uma hora ou outra aí, quando sair mais informações. Aliás, falando em informações, tem uma que saiu hoje, que a gente fala daqui a pouquinho. Mas, enfim, isso, 31/10. Agora entramos em novembro. Novembro com o Fernandão. E aí temos 1º de novembro de 1938. Ernie Lombardi, dos Reds, era nomeado MVP na National League e é o primeiro catcher a conseguir tal feito. Memorável, não, Fernandão? Sem dúvida, né? Imagina 38, você tem um catcher vencendo e ele abriu espaço depois para grandiosíssimos jogadores, né? Ainda que alguns deles não tenham vencido, mas o Roy Campanella, ex-catcher dos Dodgers, 3 vezes MVP. A gente tem Yadier Molina, tantos outros, o Buster Posey, do próprio San Francisco Giants. Então, é o cara que abriu o caminho para outros grandiosíssimos catchers. Ainda bem, achei que você não ia falar do Posey, né? Porque o Posey é o melhor catcher que teve aí nos últimos tempos, pelo amor de Deus. Não concordo. Calma, tá bom, não vamos discutir isso. Calma. Para mim, o melhor catcher que mudou a história foi Joe Mauer. Questão de você mudar a visão do catcher ser uma coisa defensiva e ser uma potência no bastão, para mim foi ele. O Posey, para mim, foi o que teve mais sucesso. Aí eu concordo. Você tem Mike Piazza nessa história aí também, você tem outros grandes caras de força que aparecem aí. Mas talvez aí dos últimos 15 anos, 20 anos, a gente pode falar do Posey. É isso aí, boa, gostei. Não vamos tirá-lo. E só para complementar essa história do dia 1º, na American League, quem levava era a primeira base do Red Sox, Jimmy Foxx. Dia 2/11/1969, nós temos o Gordie Howe, aos 41 anos, anotando o seu 19º e último hat-trick na carreira. Então, assim, outro jogador que tem nome, sobrenome e apelido, né, Luquiba? Com certeza, Mr. Hockey. E encerramos o nosso Hoje na História desta forma. Eu já vou puxar para o nosso bate-papo, mas no nosso começo do bate-papo eu vou só soltar uma nota que saiu hoje, que é muito boa. Corta, chuta, para primeira base! Essa entrada é muito boa. Sempre vou reforçar isso. Uma pena que o Eric não está aqui para falar o que ele entendeu hoje, mas tudo bem. Fala aí, Luquiba. Não, eu não escutei nada, porque toda vez que entra, o som desliga, né? Então eu tenho que ficar clicando aqui na tela. Então eu não escutei a entrada, mas beleza. É verdade, pelo celular ele faz isso. Seguindo. Primeira notícia que aconteceu hoje, dia 28 de outubro. Se eu virar isso no dia 29, já vai ser passado para você. Mas foi anunciado, de fato, o divórcio
mais comentado na NFL nos últimos tempos. A Gi separou do Tom e teve uma nota mais ácida da Gi, falando que ela sempre se preocupou com as crianças, com o bem-estar das crianças. E ele falando que sempre se preocupou com eles e que não sei o que, tal. Mas enfim, terminaram, eu só tenho um negócio para falar. Tom Brady tá mal na temporada. Então isso é zica da Gi e somos todos Gi. Já lancei a hashtag aqui, somos todos Gi. Se ferre o Tom Brady, ele está com a cara magra, está parecendo que está doente, isso é doença. Esse negócio de querer ficar jogando, não parar, isso é, como fala, isso é vício. Tem que parar, Tom. É um adicto. Exatamente, perdeu. Quem assistiu o Thursday Night Baseball anteontem, né? Para quem for ouvir isso no sábado, a partir de sábado, deu pena do pobre coitado do rapaz, viu? Nada dando certo, os passes sempre mal calibrados. Não à toa, os Ravens venceram os Bucks. O Tom tá mal, coitado, tá mal. Mas no caso, Fernandão, foi o Thursday Night Football, não o Thursday Night Baseball. Isso. Porque o beisebol não sai da minha cabeça, patrãozinho. Não sai da minha cabeça. Eu sei. Esse negócio eu não podia perder a piada. Não podia. Falando em beisebol, acho que tem uma notícia também que vale a pena falar, que foi o Bruce Bochy, né? Voltando aí para assumir o Texas Rangers. Acho que não pode deixar passar batido aí, porque pode ser que dá um caldo ali. Pode ser. E o que foi que eles falaram também? Que o admirável Clayton Kershaw podia ir para lá, né? O Brandon Belt vai assinar já com o Rangers, né? Aí são especulações, né? O Fernandão já tem mais notícias de Dodgers, acha já mais inviável de acontecer. Eu também acho que o Kershaw já está mais na pegada de se aposentar do que querer aventura nessa altura da carreira dele. Mas pro Rangers, que investiu pesado, né? Na pré-temporada, trouxe ali o Seager, trouxe um caminhão de gente ali, então faz sentido investir num cara que mudou, né, parte da franquia não é só ele o sucesso ali do Giants, mas ele é 30% ali de responsável ali pela franquia ali que conseguiu ali aqueles 3 títulos em não sei quantos anos. Sim. Isso. Maravilhoso. Grande Bruce Bochy aí, bem lembrado, Luquiba. Enfim, começamos então o bloco para continuar o que a gente falou na semana passada. Estive em jogos. Sábado 22/10, Washington Capitals contra Los Angeles Kings. O que aconteceu? O time da casa ganhou. Domingo, no dia seguinte. Mas foi sofrido, hein? Sorte da juventude dos Kings, que no último período sempre entrega. Ô, molecada burra! Essa dos Kings, viu? Já vamos falar desse jogo. Jogo 2. Washington Commanders contra Green Bay Packers. Foi sofrido também. Outro jogo sofrido. Mas o time da casa. Mas vitória da casa. Olha aí. Vitória da casa. Jogo no Madison Square Garden. 26/10. Sofridíssimo esse daí. Prorrogação. Mas o time da casa levou. Então é assim, tailgate trip é sinônimo. Peçam para estarmos no time da casa, que nós vamos levar essa bagaça. Playoff da temporada que vem de MLB é todo lá no Dodger Stadium, viu, patrãozinho? Jamais, vai. Eu só fiz para eles perderem. Então, mas que beleza. É isso. Foram experiências marcantes. Digo que Madison Square Garden, para mim, foi a mais marcante de todas. Eu brinquei muito, né? Que eu ia chegar lá, ia chorar, ia ficar extasiado e tal. Eu não consegui ter reação. Até começar o segundo tempo. Eu fui começar a ter noção do que estava acontecendo ao final do terceiro período. Já era muito tarde. Eu fiquei extasiado com absolutamente tudo. Eu gostaria que todos tivessem essa experiência de poder ir no ginásio a ver o esporte que você deseja, dos seus sonhos, porque é um negócio que não dá nem para descrever em palavras. É um negócio absurdo. Para mim, que, como eu costumo falar que o basquete é o meu primeiro, né? Foi marcante pra cacete. Muito, muito, muito marcante. Os outros jogos foram legais pelo que aconteceu. E a gente vai poder falar
1 a 1. Entradas em estádio, tranquilas, sem problemas. Saídas em estádios, relativamente tranquilas, sem problemas. Dito tudo isso, aí fica à mercê de vocês e vamos trocar uma ideia. Vai lá, Fernandão. Patrãozinho, eu quero te fazer uma pergunta. Sabe quando você tem vergonha de fazer uma pergunta e começa assim, a pergunta é boba, mas eu vou fazer ela assim mesmo? Faz frio numa arena de hóquei? Faz. 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 Se vocês, quando eu soltar os vídeos e as fotos dos jogos, eu vou fazer questão de colocar uma foto minha com o gorrinho assim por cima da cabeça, porque começou a congelar a minha nuca. Porque o dia em Washington estava tranquilo, eu estava com moletom normal, moletom brasileiro, não é nem moletom americano, que é quente para danar. Moletom brasileiro. Bem levinho, bem meia estação, assim. Congelei. Começou a gelar, quando estava sentindo a nuca. Aí eu coloquei assim o capuzinho e eu fiquei assim. Ai, Maiara, me aperta. Porque foi quente. Foi quente não, foi frio. Então é frio. E eu tava lá em cima. Mas, eles aumentam o ar-condicionado para tentar segurar um pouco, né, o rink ali. Então, normalmente é mais gelado do que os outros esportes, né. Eu sempre esqueço disso. Todo jogo de hóquei que eu vou sem blusa, só com camiseta, sem casaco, nada. Chega lá, me fudi. Mas vale a pena. A lojinha do time te agradece, né, Luque? Porque você vai ter que comprar uma blusa de frio do time lá. Não, eu me recuso. Não, a única vez que eu comprei na loja do time foi uma camisa do Ducks. Porque aí não tem como. Aquele logo antigo é excepcional. Mas eu não costumo comprar na lojinha do time porque é caro. Eu prefiro comprar na cidade, que é mais barato. Falando de lojinha, de aproveitar, realmente, a lojinha dos times, a oficial que fica nos ginásios, costuma ser bem cara mesmo. Às vezes você dá uma meia volta ali na cidade, encontra uma Marshalls, uma TJ Maxx, uma Ross, você consegue pegar ali alguma coisa do time bem mais barato. Isso a gente até discutiu no grupo de gravação do podcast. Eu comentei com o Luquiba. Eu estava numa Marshalls em Niagara. Foi Niagara ou foi Buffalo? Foi Buffalo. Foi uma das duas. Eu encontrei uma jersey, só que é muito antiga. Então ela parece até um moletomzão do Toronto Maple Leafs. Eu paguei coisa de $19. Então assim, é muito mais barato que até você comprar por aqui. Então, assim, essa é a primeira dica que você pode dar, é isso. Evitem comprar, eu não digo tudo, mas jersey, especialmente, evitem comprar na loja do estádio. Você vai achar talvez um outro item que você não acha em outros lugares. Aí vale a pena você comprar. Mas jersey, boné, é besteira você comprar dentro da loja do estádio. Né? Você vai achar, e lá não tem esse problema de falsificação, você vai achar em lojas boas com preço mais em conta, não precisa ser no estádio. Normalmente a do estádio é mais para turista do que para local, então evitem. O mesmo para as lojas oficiais das ligas também, elas são bem mais caras. Vai ter vídeo também da MLB Flagship, NHL Flagship e da NBA. Então assim, depois eu vou comentar. Obviamente que tem coisas nessas lojas que você vai ver e falar assim, porra, isso eu não encontro. Então, pegue. Então pegue. Essas coisas que você não vai encontrar, pegue. Tá bom? Mas, olha, eu comprei isso aqui uma vez na loja oficial. Tá até aqui o preço, não sei se você consegue enxergar. Opa. Ó, R$14,99. É caro. É caro, por isso que eu tô falando. Você vai nessas lojas oficiais, é caro. Hoje tá mais caro ainda, viu, Luque? O patrãozinho viu descer para mim $30. $30. Não compensa. Ou então, enquanto o Luquiba vai falando, eu vou pegar outro negócio. Não compensa por conta disso, né? Normalmente é para turista mesmo que eles fazem. E é o que o Cle falou. Sempre vai ter, se não tiver uma Marshalls, mas sempre vai ter uma Dick's Sporting Goods, alguma loja de esporte que vai ter alguma promoção. Ainda mais quando você tem
cidades que respiram esporte. Então, a chance de você encontrar é muito grande. Agora, se é uma cidade, por exemplo, que ele foi para Syracuse, por exemplo, aí você vai encontrar o equipamento do time do college, né, da Universidade de Syracuse, você vai encontrar lá. Aí, beleza, você vai ter que pagar mais caro, não tem o que você fazer. Agora, quando são esses times, né, NHL, NFL, NBA, MLB, cara, a chance de você encontrar é gigante, né? E ainda nem da cidade, você pode encontrar de outros times na própria cidade. Então, é bom você rodar a cidade. Tem essas coisas únicas também, né? Teve esse aqui também. Sim, Inclusive, eu ganhei da Dona Onça. Foi ela que me deu esses aqui. Porque ela que achou na loja e ela pegou assim que a gente saiu. Ela falou, não, você vai levar porque é difícil a gente achar. E realmente o do Ducks é comemoração e o do Toronto St. Patrick's também é uma comemoração por conta daquelas coisas retrô que eles fizeram. Então, realmente não tinha outros lugares. Então, a gente acabou pegando. Mas em resto, é caro. Lindos. Foi a mesma coisa. A camiseta que eu comprei é essas t-shirt, não é jersey. Era uma laranja com o logo antigo do Ducks. Você não vai achar em outros lugares assim com facilidade. Então, por isso que eu acabei comprando. Mas eu foco na dica da Marshall. Sim, não. Marshalls. Ross nem tanto para esporte. Marshalls você tem mais chance de encontrar. Mas nas lojas esportivas, tipo Dick's Sport Goods, não existe mais Sport Authority, mas nesses tipos de lojas é mais fácil de você encontrar. Marshalls, para mim, qualquer roteiro que eu faço, eu sempre coloco pelo menos 2 ou 3 Marshalls, porque cada loja é diferente. Você não vai achar a mesma coisa numa para outra. Eu lembro que em Nova York eu fiz, eu acho que 5 Marshalls. Eu consegui encontrar para um colega meu um moletom da Mitchell & Ness, que ele era fanático por ela, do Nets. Ele amou, né? E valeu super a pena. Eu comprei também uma camisa, uma jersey, né, do Rangers, também super barato. Então, vale a pena rodar porque você consegue achar. Clea, a pergunta que eu tenho para você são 2 partes. Você falou que entrada no estádio é tranquilo, saída mais ou menos é tranquilo. Minha pergunta número 1. Você foi de carro e você foi de transporte público? Porque eu imagino que no Madison Square Garden você foi de transporte público. Tem a estação dentro de lá. Uhum. Qual é a facilidade de você ir de carro, né? E qual é a facilidade de você ir de transporte público? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Dentro do estádio, como é que funciona para você comer? É bem servido, não é bem servido? Vale a pena? É salgado? Essas 2 perguntas que eu acho que é mais curiosidade para falar para o pessoal. É bem legal, é bem legal. Primeiro, independente, essa foi a primeira vez, acho que é bom deixar esse disclaimer aqui, né? É a primeira vez que eu fui em 2 jogos indo de carro. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre utilizei transporte público e a gente comentou muito disso no episódio passado. A experiência indo para Capital One. Você está bem no centro, você está em Chinatown, você está lá em DC, você está na Muvuca. É caro. É caro parar por ali. É bem caro. Só que, ao mesmo tempo, a estação de Chinatown, ela é perigosa. O próprio americano fala que ela é perigosa. É que os caras não têm noção como que é nós aqui, né? Mas, assim, eles falam que é perigosa. O perigo deles é, tipo, bater carteira, basicamente. Isso. Não é o nosso violenta. perigo. Não é Isso, violenta. Exatamente. Mas tem que ficar muito atento. Como eu já tinha passado por lá, pro Chinatown, e de noite, em DC, a gente meio que já conhecia a região. Então a gente foi mais ligeiro. E dica que eu dou nessa questão de carro, não vá. Se for inevitável, não vou usar falas de Marta Suplicy aqui, mas se for inevitável, existe um aplicativo chamado Spot Hero, que você reserva vaga em estacionamento com antecedência. Fazendo isso, você economiza pelo menos 70%. Sim, 70% no valor de estacionamento. Então, o estacionamento da Capital One, ou que fica do lado ali, era $48 para o jogo. Outros, lá em DC, estavam em torno de 35,
30 e cheguei a achar até de $70. Os caras metem a faca mesmo. Peguei Spot Hero, fui lá, procurei, achei um estacionamento que ficava a 900 pés do estádio, da Capital One. Fui lá, parei o carro, paguei $10 nesse estacionamento. Então, tipo, é muito diferente o valor. É muito diferente. Vale muito a pena. Então, eu acabei utilizando isso e depois fui a pé até o ginásio. É um caminho tranquilo, você vai ver um monte de gente. Falei da questão deles acharem perigoso de Natal e tal, mas é um lugar que tem um monte de bar, tem um monte de lugar para você comer. Então, assim, eu e a Mai já entramos meio que jantados lá. Outra dica que eu dou. Beleza. Então, acho que a primeira pergunta é respondida, né, Luquiba? Transporte público é mais tranquilo para ir. Transporte público é mais tranquilo. Mesma coisa dos Commanders. Primeiro que o FedEx Field é uma bosta, mas eu acho que a gente pode falar disso depois. É o pior estádio da NFL. Só que ainda assim... Hoje pode ser. Hoje pode ser o pior. Isso. Mas eu já fui pior. Realmente. Tinha um muito pior. Mas assim, beleza. Temos isso. Estacionamento, $65. Ui. Passagem de trem, $3. 3 e alguma coisinha, não vou lembrar o valor certo. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação o valor. E você fica a 1 quilômetro Você para na estação de metrô lá. Na verdade é trem. Você para na estação do trem lá e você anda a 1 quilômetro, você tá no estádio. Caminho tranquilo, vai um monte de torcedor, vai misturado, não tem problema algum, é zero problema. Então, vale muito a pena. Por último, Madison Square Garden, nem tente dirigir em Manhattan. Nem tente. Isso vai ser um plus, que depois eu vou comentar, porque foi inevitável. Quando a gente devolveria o carro no JFK, depois de ter passado por todas as cidades, a gente não queria ficar com o carro dentro de Nova York, eu tive que entrar em Manhattan para chegar até o Queens pelo caminho que o Waze fez. Foi a pior experiência da minha vida. Assim, foi da hora dirigir em Manhattan, porque, porra, é um bagulho louco, é coisa de filme, mas é a pior coisa. Eu fiquei estressado, eu fiquei nervoso de medo de algumas coisas, porque tem conversão que você não entende, é muita coisa acontecendo. Eles têm agora umas green lines lá, que é para os patinetes eletrônicos, para as bicicletinhas eletrônicas. Então, tá uma zona completa. Toda a conversão à direita é permitida. A esquerda, às vezes, como você tem cruzamento, você tem que dividir com quem está vindo do outro lado. É o caos. Foi terrível fazer isso. Então, assim, nem pensem em pegar carro em Manhattan. Não, sem contar que o estacionamento é pior do que esses valores que você falou. $80 para cima. Fácil. E aí é o que o Luquiba falou. A Penn Station é embaixo do Madison Square Garden. Você sai nele. É muito tranquilo. A estação também, eu tive com um conhecido nosso, conhecido do meu pai de infância, que mora hoje lá em Newark. E não é Newark, mas é New Jersey. Ele mora em New Jersey, é um lugar próximo de Newark. E ele comentou, falou assim, tome muito cuidado, porque a Penn Station não tá mais como era antes, né? Ela tá mais perigosa, então tome cuidado. Mas lá já era um negócio mais, ele falou, está violento aqui, né? Porque, obviamente, a gente passou por uma pandemia, tem um monte de gente que tá necessitado e já vai acontecer. Não tô passando pano, mas assim, é a situação que a gente está vivendo hoje. Dá uma insegurança. Então, assim, vá e fique esperto. É isso que eu posso falar e foi isso que ele falou para mim. Olhe para todos os lados, se preocupe. Enfim, mas eu não quero ficar falando de como está Nova York, eu vou falar das experiências. Patrãozinho, você falou, quando eu te perguntei se era frio na arena de hockey, você disse que era frio e ainda mais porque vocês ficaram mais em cima. Ficar mais em cima e ver o jogo é tranquilo ou você tem uma experiência um pouquinho mais limitada em relação aos movimentos da partida, a movimentação do puck pelos caras, como é que é? Zero problema. Qualquer lugar que você ficar, Peraí. Minha câmera desfocou, gente. Beleza, vocês estão ouvindo meu áudio. É ótimo, qualquer lugar.
seja na quina, lá de cima, seja no centro, lá de cima. A gente fez um tour, né? Antes de sair e antes de sentar efetivamente no nosso lugar. É tranquilo, é muito boa a vista. Se você tiver algum problema de visibilidade, qualquer coisa, você tem um telão que vai te ajudar muito. Eu sei que é chato. Mas o problema de visibilidade, só para avisar, o problema de visibilidade é avisado antes. Você não consegue entrar e de repente já cria um problema. Então, quando você vai comprar o ingresso, ele já avisa, esse ingresso tem bloqueio de visibilidade. Então, você já está ciente de que você vai ter esse problema. Porque não tem como você comprar o ingresso sem esse aviso, chegar lá é diferente. Isso, nesse ponto, não funciona assim. Então, você já vai ciente do que vai acontecer. Bem lembrado. E esse bloqueio é sempre parcial, tá? Não é bloqueio... No Capital One, por exemplo, são pouquíssimos pontos de bloqueio. Pouquíssimos. E mesmo assim, aquele bloqueio parcial, por exemplo, você não vai ver uma parte ali do ringue, sabe? É uma pequena parte do ringue. Mas tem um bloqueio e eles avisam, esses ingressos são até mais baratos. A experiência é sensacional, não muda em nada. Respondido, Fernandão? E teve outra pergunta do Luquiba sobre alimentação dentro do, né, sobre comida dentro. E justamente isso. E eu ia te perguntar, acessar os restaurantes, bares, lanchonetes de qualquer canto das arenas que você esteve, você vai ter boas opções para poder comer, para poder beber e tudo mais? Sim, geralmente elas são repetidas até. Você tem, sei lá, como que eram? Tô tentando lembrar o nome de uma. Era Farmers alguma coisa. Você tem ela em várias 3, sessões. 4 pontos. Isso. Então, assim, é tranquilo. Você vai encontrar o que você quer comer próximo da sessão que você tá. Você vai ter que andar um pouquinho, mas você vai encontrar. Aí, o ponto de atenção. É caro, sim, é mais caro que você comer fora, mas não tem como, é que nem aqui no Brasil. Você vai para uma grande arena aí, você vai pagar caro também. Não muda. Só uma coisa, Clay, que eu acho que vale a pena falar. Quase todos os estádios não tem barreiras. Você consegue circular praticamente pelo estádio inteiro. Os únicos setores que normalmente você não consegue acessar são cabines, tal, porque aí existe um segurança falando aqui você não pode, mas dentro do estádio você consegue andar nos 3 níveis, não tem nenhuma limitação. Você entrou, você consegue circular pelo estádio inteiro. Então é isso que ele falou. Você consegue acessar várias sessões diferentes. E essa é uma boa dica, porque é nesse ponto que eu ia comentar. Tem muita fila. Principalmente tem fila nos intervalos. Sempre vai ter. Né? É inevitável, ninguém quer perder o jogo. Mas uma boa dica como você tem acesso a todos os andares, sempre vá para o último. Se você estiver no mais para baixo. Você está na seção 100, 200, vai direto para 400. Sobe tudo. E aproveita as concourses lá de cima. Que vale muito mais a pena de tempo. Tá? Não no sentido de valor, porque o valor é tabelado, vai ser tudo igual. Especialmente falando desses 3 ginásios que eu fui. É surpreendente o que eu vou falar agora. A Capital One é a mais cara. Muito mais cara. Mas por que ela é a mais cara? O que eu achei a mais cara? Por conta do que ela oferece, e você vê o que ela oferece e querer aquilo. Então, por exemplo, que bosta. Tem um negócio lá, tem uma nova loja, que é tudo por sensores. Então você entra, você passa seu cartão na maquininha, ele libera a sua entrada. No que ele libera a sua entrada, você pega a sua cerveja, ou sua bebida normal, e sai pela outra porta. Sem passar o cartão novamente, sem nada. Você pega e sai. Só isso. A única regra é, antes de você passar pela catraca, você tem que abrir. Eu não entendi se isso é uma brincadeira deles, ou se isso tem algum sentido realmente. Se você não pode ficar andando com a latinha cheia, para não tacar em ninguém e tal, mas enfim. Você tem que abrir ela antes de passar pela catraca de novo. Mas é isso, eles contabilizam tudo ali por cima, por sensores. Tem várias câmeras em cima das lojinhas. Achei a experiência do caralho. Normalmente, Clay, você não vê lata dentro de estádio. Então faz sentido. Porque normalmente aquele copo plástico, eu nunca vi alguma coisa além disso. Porque normalmente quando vem garrafa, eles não te dão a garrafa. Eles te servem no copo plástico e guardam a garrafa. Mas normalmente pode ser que seja isso mesmo. Você não pode adentrar com a lata. Mas assim, lata geral, tá? Todos que eu fui com latinhas. Só que abre, ou eles já abrem para você, ou você abre e você só pode sentar depois de aberto.
Então, assim, sensacional. E o que eu tive por conta de ter essas coisas que são diferentes e que você vai fazer pela experiência, vai ter vídeo disso também, quando eu falar da Capital One, na parte lá, no nosso YouTube, eles não colocam os valores das latinhas. Então, assim, você vai procurar alguma coisa que, tipo, te agrade. E eu cheguei lá e eu vi que tinha cerveja dos Capitals. Então, tava lá, era uma IPA feita por uma cervejaria de Washington, mas com todo o rótulo dos Capitals. E eu só vi o valor dela depois que eu saí de lá. E aí eu fiquei chorando. Então, assim, em tudo eu achava mais cara. A pipoca dela era mais cara. O frango, eu adoro comer o frango com fritas, né? Que eles têm lá. Vem uns pedação de peito de frango gigante com fritas. Eu adoro isso. Geralmente, por exemplo, no FedEx, eu paguei $14. Na Capital One, foi $19. Então, tipo assim, foi não, né? Porque eu nem peguei. Mas, assim, mais caro. Nem o Madison Square Garden chegou a esse ponto. A pipoca do Madison Square Garden era mais barata. As latinhas de cerveja eram mais baratas, mas também porque não tinha essa experiência toda. Eram latas convencionais. Então, você via Bud Light, você via Budweiser, você via os seltzers, os hard seltzers, que eu também lembro, caramba, que é aquela água, uma aguinha salgadinha com álcool. Mas eu achei a Capitão mais cara. Então, assim, dica que eu dou, vai para consumir o menor que você puder, compra o copo que é souvenir, com refrigerante ou com cerveja, para ter um souvenir daquele jogo, e é isso. Se você... E a melhor dica de todas, refrigerante. Copo souvenir de refrigerante, porque é refil. Então, você vai chegar logo cedo, você vai comprar essa porra, vai ser comprar um só para 2 pessoas, vai ficar tomando aquilo o jogo inteiro, porque eles vão ficar enchendo para você com o refrigerante que você quiser, o tempo que você quiser. Esse, no Madison Square Garden, foi o mais caro, porque era um copo também, com canudo, todo maluco lá, então era $11, mas os outros estavam em torno de $6 a $8. Mas isso vale a pena, isso é a única coisa que eu falaria, porque você vai ficar com sede no meio do jogo. Então, garante o caminhão-pipa de Coca-Cola, por exemplo. E patrãozinho, eu vi que no jogo que vocês foram lá no Madison Square Garden, que vocês ganharam um gorrinho, uma boininha, né? Todos os outros ingressos tinham também algum tipo de promoção atrelada ou essa sorte foi só lá com o jogo dos Knicks? Essa sorte foi só com o jogo dos Knicks. Mas é normal isso acontecer. É normal. O Luquiba deve... Vocês dois já foram, você já deve ter pego alguma coisa. Beisebol é mais fácil porque Sim. no calendário inteiro eles já avisam. Esse dia vai ser o dia disso, esse dia vai ser o daquilo. Então, normalmente, você já consegue saber o que acontece. Nos outros esportes já não é tão comum eles avisarem com antecedência. Mas, normalmente, os primeiros jogos você consegue alguma coisa. E aí as datas comemorativas dos times você consegue também. Eu consegui pegar uma vez no beisebol o Opening Day do Cardinals em São Luís. E eles estavam distribuindo o anel da National, que eles ganharam, eles perderam o World Series, mas eles ganharam a Liga Nacional, e eles estavam distribuindo a cópia do anel, né, para os 10 mil primeiros fãs que chegassem, assim por diante. E aí eu consegui pegar a minha cópia. É muito legal, tipo assim, é muito louco. Na NFL você pode, sei lá, lá em Jacksonville, eles já deram camiseta. A Publix é um dos supermercados lá muito forte na Flórida, e eles distribuíram camisetas, né, no sul da Flórida, nesse caso. Sul, norte da Flórida, enfim, não lembro. Mas é um supermercado muito famoso por lá e muito forte. E eles distribuíram camiseta para todo mundo que estava no ginásio. Obviamente que tem gente que deixa as camisetas e não leva. Então eu trouxe 6 camisetas desse jogo. A minha, a da Mai e mais 4 pessoas que largaram lá, a gente pegou e trouxe. Então tem isso também. Ninguém deixou um gorrinho lá pelos bancos do Madison Square Garden, não? Não, infelizmente não. O que eu vi muito na saída foi esses copos de refil. Porque muita gente compra só por conta do refil, eles não ligam. Porque eles às vezes moram lá, é gente que vai muito, lá sempre, então o cara larga. É. Então o cara larga lá. Só que aí, na hora que a gente desceu para pegar esses que estavam sobrando, o segurança já falou, vaza, porque tá na hora de fechar tudo aqui, teve prorrogação, vocês já estão passando do tempo de ficar aqui, vaza. Então a gente não conseguiu descer e pegar, porque tinham 2 sobrando, a gente ia fazer 2 a mais. Mas enfim, tem bastante coisa, é bem legal isso, e
o que eu indicaria, no caso do Madison, do caso de basquete, às vezes o time anuncia, que nem o beisebol faz. Eles anunciam no site o que vai ser no dia. Às vezes, por exemplo, eles estavam avisando que ia ter comemoração também pro... meu Deus, jogador do Knicks, que depois virou comentarista e entrou pro Hall da Fama agora, como comentarista e como jogador. Primeiro que entra como comentarista e jogador. Walt Frazier. Teve comemoração a ele. Isso foi avisado no site do Knicks. Mas as toquinhas não foram por conta disso. Só que falaria lá que vai ser um jogo apresentado pela Coinbase, que foi quem fez as toquinhas. Normalmente, quando tem um patrocinador, tem algum presentinho lá com a marquinha dele para você ver. É legal isso, é bem legal mesmo. Nos Flyers, quando a gente foi camiseta, porque era o primeiro jogo em casa, no Philadelphia Flyers, então foi bem legal também. Temos 2 camisetas aqui disso, que são usadas para pijama. Mas é legal. Faço a mesma coisa com a minha dos Mets, que eu ganhei no Citi Field. E o óculos escuro que eu ganhei no Yankee Stadium eu não uso, porque eu não tenho coragem de usar aquele óculos escuro que os caras deram lá com as coisas escritas Yankees aqui e tudo mais, eu não tenho coragem. Patrãozinho, vamos falar de jogo. Você falou aí de dicas de como chegar nos lugares, o que comer, qual que é mais fácil. 3 jogos que você falou, você deu a dica, né? Os 3 jogos que vocês foram, jogos dos times da casa venceram, mas sempre jogos bastante apertados. O jogo é apertado, mas nem sempre é bom tecnicamente. Dos 3, qual que você gostou mais? Qual foi o que você falou assim, putz, que jogaço? Eu imagino que eu saiba qual é a sua resposta, mas me diga aí, qual foi o jogo mais legal que vocês assistiram? Eu continuo ainda com a minha impressão de que o melhor ao vivo é o hockey. Então, foi muito legal ver a virada do Capitals. Só que, desculpa, o melhor jogo que a gente viu foi Knicks e Hornets. Tava sem Lamelo, Hornets, mas o Gordon Hayward jogou para um caralho. Ele jogou muito. O 6 do Hornets, que eu esqueci o nome dele agora, jogou muito também. Ele entrou do banco e depois ele ganhou muita minutagem no jogo, jogou muito bem. E sem contar o Jalen Brunson, que destruiu. Ele ficou, acho que, a 2 ou 3 rebotes para conseguir um triplo-duplo. Então, assim, foi o cara. Foi um jogo emocionantíssimo. Teve risco de ter uma segunda prorrogação ainda. Os 2 times jogando muito bem. O Knicks tentando entregar toda hora. Mas isso é coisa do Tibbs, com certeza. Ele adora fazer umas papeladas. Mas, assim, foi um jogo bem legal. E a torcida do Madison Square Garden é um negócio diferenciado. É muito diferenciado. Os caras realmente... Nova York para esporte é um negócio louco. Que nem Boston. São 2 cidades retardadas para esporte. Então, assim, foi animal ver aquela no Madison Square Garden. E a gente ficou muito próximo também, né? A gente ficou na 110 ou 114, numa fileira bem próxima ali da quadra. Então, foi muito emocionante. Foi o jogo que eu mais gostei de assistir mesmo. Mas, se a gente for falar em que é o melhor de se ver ao vivo, é o hockey. Packers e Washington. No Madison Square Garden tinha uma presença do Spike Lee ou não? Não tinha. Eu fiquei chateado porque eu estava esperando ver o Spike Lee nesse jogo, ele não estava. Mas tem muita celebridade. Muita celebridade. A gente filmou todas, eu não vou lembrar todas agora, mas tinha o carinha do Yu, que parece o Kurt. Eles são muito igual. Eles são muito igual. Tinha aquela moça que faz Good Nurse. Esqueci o nome dela também, que é uma ruiva. Tinha um comediante. Quem mais? Tinha uma galerinha de um filme que saiu recentemente. Então, assim, tinha muito famoso e eles vão fazendo questão de mostrar lá no telão. É muito bacana isso, muito bacana. Mas o Spike Lee não tava. Que pena. Esse era o fundamental. Você ia falando de Packers e Commanders, o que era? Que decepção. Para mim, esse foi o jogo, assim, apesar visto o Commanders ganhar, e o Taylor Heineke, que é o nosso maga, entre aspas, predileto, que o moleque joga pra cacete, eu acho, tem uma garra fora do normal.
Eu gosto, pelo menos, de ver ele jogando. Né? Eu odeio ele, odeio os posicionamentos dele, mas eu gosto de ver o moleque jogando. Eu esperava ter visto muito de Aaron Rodgers. Muito. Parecia que era qualquer outro cara que estava jogando naquilo lá. Eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Então foi o jogo mais decepcionante para mim. Eu esperava ir lá para ver Rodgers. Para ele fazendo um forró, para ele ficar lançando a bola tudo quanto é lado, para ele tentar ganhar o jogo. Ele foi incompetente. Os receivers dele foram mais incompetentes ainda. Só que eu esperava mais liderança dele. E para mim não adianta. Esse cara, enquanto estiver nos Packers, os Packers não ganham mais nada. Já falei isso aí em alguns podcasts nossos e continuo com essa ideia. Então foi o jogo mais dos três, foi o jogo mais decepcionante. O que eu mais gostei foi dos Knicks. E a grande história, para mim, é essa dos Capitals. Perder de 2-0. Tá uma draga os 2 primeiros períodos. E ter um terceiro período fantástico. Fantástico. Foi engraçado. 4 gols. E assim, jogando bem, aumentou o volume. O que eu achei que marcou muito, eu virei pra Maia e falei assim, nossa, eu tô achando que tá com um número muito baixo de chute ao gol. Mesmo os Capitals tendo mais chute ao gol que os Kings, eu falei, tá muito baixo, 18 é muito pouco. Tá arriscando pouco. Teve 20 só no terceiro período. Eles fizeram mais do que eles fizeram nos outros 2. Então, assim, o volume de jogo dos Capitals melhorou muito. Eu acho que o Kings cansou. O Kings fez um jogo muito, muito bom nos primeiros tempos, né? Ficou em cima, muito jogo físico. Aí eu acho que o terceiro período faltou perna ali. Isso do jogo físico é legal de falar também, Luquiba, porque o Kings vencia em hits até o final do segundo período. Depois, no terceiro, porrada direto. Você via a Capital One ensandecida a cada porrada que tinha, sabe? E por pouco não saiu aquela briguinha só para coroar o nosso dia lá. Mas era o jogo da TV e aí os caras não deixaram ter briga, né? Eles estão muito atentos. Cara, eu tive a experiência... eu entendo tudo que você falou. A gente até já conversou isso naquele famigerado Zonecast que tá nos cofres aí do tailgate, né? Não, aquele que a gente fez ali no sítio ali. Ah, tá. O não revelado. Isso. Será revelado? Não vou dar spoilers, mas a minha experiência do primeiro jogo que eu tive do Bruins, né? Foi uma coisa totalmente atípica, porque eu nunca tinha assistido hockey ao vivo, né? E é o que você falou, a energia que tem é diferente dos esportes. E eu tive a sorte de pegar uma briga nesse jogo e uma virada. Foi Bruins e Penguins, o Bruins perdia 2-1, faltando 1 minuto para acabar o jogo. O Bruins empatou com 1 minuto e ganhou com 13 segundos. Então, assim, eu peguei briga e peguei virada. Então, assim, para mim foi... Ali ferrou, porque, tipo, você sai do estádio e fala assim, né? Pô, fodeu, tô apaixonado, não quero mais saber, toda vez eu venho aqui agora, então o esporte vai proporcionar. Pagou até $15 no puckzinho do time. Exatamente, né? Exatamente, tipo assim, foda-se, agora pode vir qualquer coisa. Agora eu vou levar tudo, junto. Vou levar a camisa dos caras, vou levar puck, vou levar stick, não quero saber de nada mais. Exatamente. Eu quero isso pra mim. Não, fantástico. Mas e Padrãozinho, no jogo em que o Ovechkin e o Kopitar não jogaram bem, né? Os dois. Exatamente. Tiveram atuações legais, né? Eu ia te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, Cle. Você conseguiu assistir hockey, basquete, futebol americano? Só dá o seu relato, qual que é a diferença desses 3 esportes ao vivo? Porque às vezes você está assistindo pela TV e você está ao vivo, você tem uma experiência diferente do que você está acostumado pela TV. Então, só cita para mim mais ou menos essas diferenças. Putz, Luquiba, vai ser difícil essa, porque assim, eu peguei 2 jogos que foram televisionados. Por exemplo, Packers e Commanders era o jogo da tarde da Fox. Então, assim, se você gosta de futebol americano, você ia ter ódio desse jogo nesse dia. O jogo levou quase 4 horas. Deu quase 4 horas, 3 horas e 50. Porque eles param mais do que o normal, por conta de estar na TV. Sim. Então é uma desgraça, você ia sair com ódio disso. Só que para quem está em casa, é o esporte perfeito para TV. Porque é o horário que você vai levantar, pegar uma cerveja, é o horário que você vai pegar alguma coisa para comer, é o horário que você vai no banheiro, é o horário que você vai falar alguma coisa ou consultar alguma coisa no celular. No estádio é tenso,
porque não para, as coisas estão acontecendo, então vem homenagem de um, homenagem de outro, tanto que vocês me deram uma bronca, vocês falam assim, aproveita aí, eu falei, gente, mas é muita parada, eu já tô de saco cheio, sabe, porque às vezes vem uma coisa que é muito chata, é uma apresentação ali no meio que é muito chata, então isso, para quem gosta de NFL e tá com muita expectativa, se você pegar um jogo da TV, você pode, eu não diria se frustrar, mas você poderia cansar com um negócio que você gosta. Então, esse eu acho que é um negócio para tomar cuidado. É um caminho perigoso. No jogo do Washington, também foi jogo da TV. Só que hockey é muito rápido. Quando você vai ver, o jogo já acabou. Sabe? É muito rápido. Então, a diferença de ir lá para ver na TV é justamente essa velocidade, de você sentir que o negócio realmente... Eu tenho a sensação que hockey demora na TV. No ginásio, não. Então, assim, para vocês verem como é bom assistir ao vivo o hockey. Passa muito rápido, é muito... Guarda as proporções, é o que a gente assiste futebol aqui. Eu acho que o hockey talvez seja o mais parecido no assistir ao vivo ao futebol. Então, é muito bom, é muito gostoso mesmo. Já o basquete, o Luquiba vai concordar comigo, é o pior de todos para ver ao vivo. Mas, quando você tem essa carga de emoção, essa carga de você estar no lugar que você quer, tal, uma torcida diferente, o negócio fica muito ímpar. Foi muito legal ver no Madison Square Garden por todo esse clima. E ter a sorte de ser um jogo apertado. Exato. Isso faz a diferença também. Total. Aí eu tive 2 experiências antes dessa, que foi Bulls e Pacers, quando o Oladipo estava lá ainda, em Chicago. Então eu já fui num lugar que eu estava com medo de torcer, porque eu não tinha noção ainda de como era isso, né? Como é torcer para o outro time, que não é o da casa, e ainda sendo o meu time. Então, assim, era aquela comemoração meio discreta e tal. E o jogo perdeu graça no começo do terceiro período, porque o Pacers já estava ganhando com 30 pontos na frente. Então o jogo começa a ficar parado, meio bosta, aí a torcida de Chicago já não tá criando aquele clima. Então, se eu tivesse de casa vendo o jogo, eu tava assim, pô, Pacersão, monstro aqui, Oladipo, com 30 pontos, a puta que pariu toda, felizão. Lá foi um negócio que ficou maçante. E também aconteceu a mesma coisa. Eu fui para um jogo que desandou no Bankers Life, que, porra, é o time, é o estádio do meu time, eu nem posso torcer, cacete e tal. Vi o Oladipo fazer 360, fez de tudo, só que de começo do terceiro período, o Rockets estava ganhando com 30 pontos na frente, com o Harden destruindo. O Harden fez 53 pontos no jogo, se não me engano. Foi um jogo assim bizarro. Então, o problema do basquete é esse. Se não for um jogo apertado, ele vai perder a graça muito rápido. Muito rápido. A torcida não entra no jogo. Exato. Não vai criar o clima. E aí você tá ferrado, porque em casa, assim, não foda-se a torcida. É você assistindo o seu time torcendo. E se você vê que tá com vantagem, você vai fazer alguma coisa, pega o celular e tal. Lá não. Você fica meio travado. Que bosta, né? O jogo podia ser um pouco mais apertado e tal. E tem uma coisa, tem um detalhe só, Fernandão, que eu acho que vale a pena falar, que eu acho que é aí que é a diferença do hockey para os outros esportes. No hockey você não pode sair do seu lugar a hora que você quiser. Boa, que vai bem lembrado. Essa é a diferença que eu acho que faz com que as pessoas tenham aquela energia. Porque na maioria dos esportes, você levanta a hora que você quer, vai, compra uma cerveja, compra um cachorro quente, volta, dá os 5 minutos, levanta, vai fazer outra coisa. No hockey você não pode voltar para o seu lugar. A partir do momento que você saiu, você tem que esperar o juiz apitar, parar o jogo, para você poder voltar. Então, assim, as pessoas não saem do lugar por conta disso, porque não vai poder voltar. Né? Então, elas deixam para sair só nos intervalos. Por isso também são intervalos de 20 minutos, né? Você vai ter o tempo de sair, comprar, ir no banheiro, fazer o que você precisar. Mas no jogo você não tem, né, isso. Então, fica aquela energia do tipo, pô, tá acontecendo, vamos lá. Eu acho que é isso que faz um pouco a diferença também de se assistir ao vivo, né? E para quem vai para ginásio, e bebe cerveja, como eu, dica, controle a sua bexiga, nego. Porque o negócio fica tenso. Você não vai conseguir ficar saindo toda hora. E cerveja é aquele negócio. A primeira vez que você foi no banheiro e fez seu xixizinho, você vai fazer um monte depois. Então, abriu controle. A porteira, já era. Exatamente. Controle a bexiga. É uma dica muito importante para os estádios também.
E cuidado também com o nível de bebedeira, né, patrãozinho? Porque se você começar a perturbar um pouco os outros que estão do seu lado, os caras te mandam embora. Eu vivi isso no Citi Field lá em Nova York, quando eu fui ver Reds e Mets. Uma menina foi retirada, uma menina e os amigos dela foram retirados porque beberam demais, a menina vomitou quase em cima de mim, os amigos tentaram protegê-la, a segurança chegou, levou a menina embora também para poder atendê-la, porque ela estava muito ruim, estava muito, muito, muito ruim mesmo, e levou também os amigos, porque os amigos tentaram fazer parecer que ela não estava tão bêbada assim. Seja adulto, acho que é uma dica boa. Seja adulto. Seja adulto responsável. Beba, mas beba com moderação, com responsabilidade. Intercala uma aguinha ali no meio. Você vai para ver o jogo, você não vai para entrar em como alcoólico, né? Tem isso também. Cuidado. Mas a dica era uma diquinha básica, assim, só mesmo. Vocês não falaram nada, mas eu tenho que comentar, antes de vocês fazerem outra pergunta, eu tenho que comentar isso. Uma experiência diferente que eu vivi. No jogo de Packers e Commanders, eu fui num tailgate. Eu participei de um tailgate. Glorioso Eduardo Miceli, que está morando em Washington, me bateu um fio e falou assim, eu vou pro jogo, sim. Que hora você tá pensando em chegar lá? Eu falei assim, pensando em chegar cedo, umas 10 horas. Ele, é muito tarde. Aí eu falei, por quê? Não, porque eu vou no tailgate. A gente sempre, quando vai lá para assistir jogo, a gente vai num tailgate. Então, uns caras, uns amigos que a gente fez aqui nos Estados Unidos, estou te convidando para ir. Já falei com eles, tal, venha com a gente. Aí eu falei, beleza, o que eu preciso levar? Aí ele, traz um six-pack e vem. Cara, participei do tailgate. Eu e Dona Onça participamos do tailgate com os americanos lá. E tinha uns brasileiros também. Foi massa. Foi muito massa. Os caras sobem tenda, sobem tudo num piscar de olhos. Quando você vai ver, num piscar de olhos tá feito hambúrguer, tá feito costela, tá feito salsicha, hot dog, batata, purê de não sei o que. Eles fazem um monte de coisa lá de casa. E aí, beleza. E aí, a Dona Onça do lado, a Dona Maiara, preocupadíssima. Precisa entrar. Vai começar o jogo. 40 minutos vai começar o jogo. E todo mundo assim, calma. E eles fazem o tailgate no estacionamento mesmo. E eles têm aquela parte deles lá alugada. A vaga do carro deles e do lado ali já tem o espaço para eles fazerem o tailgate. Do mesmo jeito que o negócio subiu, 10 minutos não tinha mais nada. Não existia tailgate. Tava tudo guardado no carro, tudo certinho e o pessoal entrando. A gente entrou, rodou o estádio, achou nosso lugar, viu o hino, começou o jogo. Fantástico. Então, tomei uma cervejinha. Tomei cervejinha antes de entrar. Troquei ideia com uma galera antes de entrar. Conheci como que é o negócio ali mesmo. Aproveitei de uma comidinha que estava ali também. Então, foi muito legal isso. Obviamente é difícil, né? Se a gente vai sozinho, a gente não vai conhecer ninguém. A gente tem medo de fazer isso, né? Mas façam. Isso foi uma dica que eu ouvi deles lá, tá? Até do dono do... Opa, caiu um negócio aqui. Do dono do tailgate lá, que o cara já faz isso há mais de 30 anos. Ele falou assim, tailgate é pra gente ficar aqui trocando ideia. Tanto que na barraquinha dele tinha Commanders, tinha Packers e tinha torcedor de outros times aleatórios. Tinha torcedor do Saints, tinha torcedor do Chiefs. Uma galera que tava por lá e foi ver. Né? Aí depende também aí de cidade, da rivalidade, de time. Existe isso, realmente. Mas assim, vá atrás. Não tem problema. O que poderia ser uma dica é que eu posso dar isso aqui, pode ser que não funcione para você, mas leva um six-pack, leva alguma coisa, vai para o jogo, vai numa Target, compra ali 6 cervejinhas, 4 cervejinhas, né? Leva, abre no estacionamento, toma, pergunta para alguém, posso me entrar aqui com você? Foi assim que o Miceli fez, inclusive. Ele estava contando a história lá, tomando direito de falar aqui. Eles estavam chegando em Washington, eles acharam que ia aproveitar, compraram 12 garrafas de Bud Light, chegaram, falaram, puta, não vamos conseguir entrar no estádio com isso, e não conseguimos parar para tomar, né? Quando eles chegaram nesses caras, esses caras, não, dá tempo de vocês tomarem 2, 3 ainda, antes de entrar. Bota aqui na nossa geladeirinha, fica com a gente, e desde então eles estão fazendo com eles. Então, acho que vale sempre a tentativa. Eles, dependendo
Ainda mais se é uma galera mais velha que tá ali, às vezes você consegue entrar, fazer parte. E foi uma experiência muito bacana, bem diferente do que eu já tinha vivido. Então, tentem. A gente é brasileiro, a gente tem coisa pior aqui. A gente pode tentar. E patrãozinho, você está falando aí disso de tente, né, de se misturar com os caras, talvez não nessa viagem, mas em alguma outra viagem, ou nessa mesmo, quem sabe. Alguém chegou a perceber que vocês eram brasileiros ou eram estrangeiros que estavam ali e se aproximaram para... E aí, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram ver um jogo de hóquei? Por que vocês vieram ver um jogo de futebol americano ou de basquete, qualquer coisa que valha? Todo mundo. Todo mundo, é inevitável. Meu inglês não é perfeito. O da Mai também não. Então, na primeira palavra que a gente fala, o sotaque é muito nítido. Então, logo depois do cara falar alguma coisa e você responder, a próxima pergunta, 98% das vezes de onde vocês são? O cara sempre vem com isso. E a gente fala do Brasil. E aí que é mais legal, porque aí a conversa desenrola mais ainda. Porque, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Até hoje, eu lembro no estádio, no Lucas Oil. Foi fantástico. O que vocês estão fazendo aqui no Midwest? Vocês são loucos, sabe? Então, assim, eles não têm... Especialmente no Midwest. Eu já tive experiência de assistir vários estados. A única que a pessoa fala, que diabo você tá fazendo exatamente aqui? Foi em São Luís. No jogo tanto no jogo do Cardinals quanto no jogo do Blues. A pessoa falou, mas não tem outra coisa pra você fazer, por que você veio pra São Luís? Eles não compreendem isso. Mas é legal essa interação, é muito legal. É legal até para você sentir o que para o cara representa estar ali também. Para mim, a mais marcante até hoje foi em Green Bay. Aí, ó, tá vendo? Green Bay, que eu tava fazendo Green Bay. A gente vai para ver jogo, olha que coisa louca. Mas Green Bay dá para entender, porque a cidade vive praticamente em função do Packers. Aí eu acho que é uma exceção, mas pode seguir. Não, é marcante. Até aquela data, se eu não me engano, a gente já tinha ido em outros 2 jogos de futebol americano. Aquele do Packers era o terceiro ou quarto, alguma coisa assim. E aí eu sentei do lado, aí eu sentei no lugar errado. Aí o cara, a gente trocou tal, e por ter errado o lugar, o cara ficou brincando com a gente o jogo inteiro. Nisso que ele ficou brincando o jogo inteiro, outro cara também tinha errado o lugar com outro moleque. E o moleque subiu e ficou do meu lado. E aí a gente começou a torcer, e eu conversava com a Mara, aí ele perguntou de onde vocês são, né? Aí eu falei, a gente é do Brasil e tal. Ele, nossa, não sabia, eu achei que vocês fossem alguma coisa latinos, né? Por conta do idioma, achou que a gente tava falando espanhol, mas não sabia que era do Brasil, bacana e tal, mas aí eu falei que a gente gostava de futebol americano e tal. E ele perguntou, a primeira vez que você tá vindo num estádio? Aí eu falei, não, é a minha... Aí eu não lembro se foi terceira ou quarta, mas enfim, eu falei a contagem certa na época. E aí o cara, que aparentava ser mais velho do que eu, falou que era o primeiro jogo que ele estava indo na vida, de qualquer esporte. Então, assim, são coisas que são marcantes. A gente consegue o privilégio de ir em mais jogos e o cara que mora lá não consegue se deslocar. É um programa caro para eles, né? Então, não é um negócio cotidiano. Então, é muito legal isso. Essa troca, gente, não tem preço. Não tem preço. Tenho 2 para arrematar, Clê. A primeira é só uma besteira. Quando você falou que você solta a primeira palavra, a pessoa pergunta de onde você é. Você fala do Brasil. Com você, o que acontece do tipo, a pessoa fala, não imaginava. O que a pessoa costuma falar? Porque a minha experiência, sempre quando eu falo alguma coisa, a pessoa fala, de onde você é? Eu falo, Brasil. A pessoa olha assim para mim e falou, parece russo. Eu já escutei isso em vários lugares, e é sempre isso, parece russo. Então, com você, queria entender qual que é a resposta que normalmente você tem, né? E a segunda, que eu acho que é a pergunta mesmo que vale a pena falar, é porque, assim, você foi com uma camisa diferente, de um time diferente, de um esporte diferente. Qual é a reação que você teve no estádio? Porque eu vivi essa mesma experiência, e eu queria que você falasse, porque é bem curioso isso. A primeira pergunta, Luquiba, ele sempre pergunta assim, mas no Brasil vocês veem futebol. Essa é a que eu escuto 80% das vezes, né? As outras, tem muita gente que fala, que legal, tal, mas você acompanha... Aí eles geralmente pergunta se acompanha a liga mesmo, né? Mas é sempre, a maioria das vezes mas vocês assistem futebol lá, sabe? E aí eu falo, explico que não. Normalmente se eu ver que a pessoa tá de boa assim, que eu vou conseguir conversar com ela, tal, aí eu comento que eu tenho até o blog de esporte e tal, tanto que se vocês procurarem tem alguns americanos seguindo a gente.
Então, é bem divertido isso. Segundo, cara, é muito engraçado. Eu nunca tive essa experiência. E eu fiz de propósito, porque você comentou. Então, eu fui para o jogo dos Packers e dos Commanders com a camiseta do Toronto Maple Leafs. Cara, todo mundo mexeu comigo. Todo mundo mexeu comigo. Go Leafs! O que você tá fazendo aqui? Toronto Guy! Tipo, teve de tudo. Os caras não entendiam. Aí o cara desse do tailgate, foi o cara do tailgate? Não foi, ou foi um dos caras lá que tava junto com ele, não sei se foi o patrono lá, mas o outro cara. Ele falou assim, você sabe que você tá vindo ver futebol americano e não hockey, né? Eu falei, sei. Então, assim, é muito engraçado. Para eles não é normal isso. Só que pra gente, a gente quer usar, porque a gente conseguiu o negócio. E eu tinha acabado de pegar, ela tava louco pra usar. É azul, é linda, 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 linda. Aí eu falei, eu quero usar, e fui no jogo. E ajudou também, porque era quente e tava friozinho. Então foi legal. O Patrãozinho, eu confesso que o estranhamento deles também foi o meu. Quando eu te vi com aquela camisa do Maple Leafs indo no jogo de futebol americano, eu falei, pô. Mas não era lá no jogo dos Capitals que ele tinha que ter ido com a camisa do Maple Leafs, pô. Não, eu tava com a camiseta do Yoda no jogo dos Knicks, né? Eu vi. Vocês viram as fotos. Depois vai ter o vídeo e a galera vai ver. Mas eu tava com a camisa do Yoda. Essa camisa do Yoda fez sucesso por Nova York durante o dia inteiro até entrar no estádio. Tipo, todo mundo comentando, nossa, camisa bonita, onde você comprou? Eu no Brasil, não sei o que e tal. Eu falei, Renner não tem aqui, amigão. Mas assim, foi tudo coisa desse gênero, assim. Então foi... É bem engraçado, é bem engraçado mesmo. É bacana essas experiências. Eu tenho algumas, não vou estender para contar, mas para mim acho que a mais marcante foi, eu fui com a camisa do White Sox, do Conerco, no jogo do Bulls. Aí tinha um rapaz do meu lado, que ele olhou assim para mim e falou, você sabe que esse é o jogo do Bulls, né? Eu falei, sei. Aí ele falou, então por que você tá com essa camisa? Eu falei, não, porque é o Conerco. Aí o cara olhou assim para mim e falou, verdade, é o Conerco. E tipo assim, beleza. Não, muito bom, muito bom. O mais engraçado é que essa do Maple Leafs não tinha nem jogador atrás, ela vem limpa, né? Pra você colocar o que você quiser, pra dar classe de gravação. Então não tem nada, então não dá nem pros caras mexer e falar que era um jogador. Senhores, 1h21, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Não, acho que já tá bem resumido. Eu tô satisfeito, Então vamos para a aposta, que vai ser bem curta hoje, que não temos Eric, é só um underdog do Luquiba. Vamos faturar. Show me the money! Vai lá, Luquiba. Cara, eu tô passando vergonha. Toda semana eu tô passando vergonha, tô errando miseravelmente. Tudo bem que a pegada é ser o underdog, né? O underdog é o difícil de você encontrar. Só que eu tô tentando pegar aquele que de repente vai e tô quebrando a cara. Então dessa vez eu vou chutar o balde, win big or go home, né? Não tô nem aí. Vamos lá. Vai ter o jogo dos times da Pensilvânia, né? O Eagles contra os Steelers. Vegas está pagando menos 10,5 para o Eagles, ou seja, mais do que um touchdown de diferença. Então, eu acho que vale a pena aí apostar no Steelers, porque de repente vai surpreender. É a rivalidade de estado, né? Então, eu acho que vai rolar aí pro Steelers. E vai acabar com a invencibilidade do Eagles também. Boa. Eu acho que esse time do Eagles vai ter mais visibilidade ainda, vai chegar naquele momento que a gente fala, pô, esse time do Eagles tá indo bem mesmo, hein? E aí, do nada, capota. Mas eu queria te agradecer, Luquiba, pela aposta semana passada do Colts contra o Titans, pelo caso de que foi uma derrota. Mas rendeu, hein? Mas rendeu. Matt Ryan bancado, está no banco, aquela desgraça. Agora é Ehlinger time. Meu Deus, vai meu menino número 4. Eu já te cantei a bola, hein? O Ehlinger vai levar o time nos playoffs, vai se machucar, e aí Big Dick Nick entra para levar a sua Super Bowl, hein? Digo mais, esse time do Colts tá... Eu paguei a língua no programa que eu fui junto com a Ana. Eu meti o pau, mas a defesa do Colts... com a Net. Eu falei com quem? Não, você estava demorando para falar, Ana, eu falei a Net. Ah, tá. Foi muito bom. A defesa tá muito boa. Realmente é o que tem mantido o time aí, pelo menos para tentar uma vitória, que é o Matt Ryan e o ataque em si. Mas aqui é o Matt Ryan, né? O Matt Ryan ele caiu drasticamente uma temporada para outra. Já estava mal na temporada passada, né? Mas a queda foi mais drástica agora. É um ex-jogador em atividade e tá duro. Então é Ehlinger time agora. Eu acho que também tem que
que é muito impacto, o cara jogou a vida inteira com um esquema. De repente o cara muda, esquema novo também. Acho que isso faz a diferença também. Mas tem falha também de Frank Wright. Não, sim. Mas... Não tô passando pano para ele, concordo com você. Mas eu acho que isso também é um fator a mais, né? Sim. E é isso. Muito obrigado, Luquiba. Eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi a notícia, eu falei, nossa, glória a Deus. Tchau, Matt Ryan. Vai pro inferno. Mas agora é Ellinger e eu tô empolgado. E se for que nem aconteceu no Madden, é o Ellinger que vai até o Super Bowl. Porque eu ganhei eu ganhei com o Coltão, com o Ellinger como QB. Maravilhoso, maravilhoso. Ixi, isso é torcedor de verdade, viu? Putz. Mas dá pra gente terminar nesse clima de alto astral e chamar as dicas. Que massa. Luquiba, não vou nem falar, vou deixar você falar, a dica vem de você e depois a gente só remata para falar tchau. A gente falou, né, do Hoje na História, por citando os dias, e eu acho que o último dia que a gente falou foi do Gordon Howard, né? E eu acho que vale a pena, né? Começou agora a temporada de hockey, né? A gente ainda não falou, mas vai ser provavelmente pauta para os próximos. E vale a pena porque tem um fato curioso na carreira dele, entre tantos fatos curiosos. Ele se aposentou, acho que 1 ou 2 vezes da NHL, mas na última vez que ele se aposentou, se não me engano, foi em 73. Ele voltou para jogar, mas não para a NHL, para uma outra liga, né? E aí foi, né? Eu não vou dar spoilers, mas tem um filme que chama Mr. Hockey, The Gordie Howe Story, que faz esse retrato, né? É um filme canadense, é antigo, acho que é de 2013, se não me engano. Eu pesquisei por cima, eu vi que tem um filme disponível pelo YouTube para você assistir. Não sei se é legendado, dublado, não parei para ver isso, mas vale a pena assistir porque o cara tem uma história muito curiosa, a carreira do cara é bem curiosa. Tudo bem que o filme não retratar a carreira na íntegra, mas essa história acho que vale muito a pena ver. Boa, Luquiba. A dica que eu vou dar para encerrar não é nem dica de filme nem nada, mas acompanhem as nossas redes sociais e o nosso YouTube. Essa semana, durante a semana, vou começar as edições dos vídeos de como foi a experiência nos estádios e eu colocarei lá para vocês acompanharem. Se vocês quiserem qualquer dica, qualquer coisa, nos procurem, xinguem a gente. E a outra dica fiquem atentos ao site, porque tive notícias boas antes de entrar nessa gravação. Podemos ter algumas movimentações por lá. É isso. Fernandão, Luquiba e todos que estiveram até aqui com a gente, todos que nos assistiram, nos acompanharam até este 1 minuto e 27 de podcast. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e semana que vem, no dia normal, estaremos aqui de volta. Fernandão, beijo. Beijo para você, patrãozinho. Beijo para o Luquiba, para todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui. Vamos curtir o World Series, mas vamos, sobretudo, domingo, votar com consciência. Não votar por hoje, mas votar pelo futuro. Votar pelo amanhã, exatamente. Luquiba, beijo. É bom, o Fernandão disse tudo, não preciso me alagar. É um prazer sempre estar aí falando com vocês. E melhoras, né, pro Eric, pro gato dele. Pro Gregão. Gregão da massa. Isso, Gregão. Gente, beijos. Falou. Até semana que vem.